Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto fala de uma vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz. Mas toda vitória é precedida de uma batalha. Num passado distante, nós, seres humanos, nos lançamos em um estado de rebelião ao nosso Deus. E isso nos condenou a um estado eterno de beligerância e morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, os irmãos lembram a palavra misericórdia? A palavra misericórdia significa que Deus não dá aquilo que nós merecíamos receber. Por causa disso, dessa rebelião, dessa falta de confiança, dessa desobediência humana ao Deus Criador, nós entramos em um estado de guerra com Deus. Nós entramos em um estado de guerra, rejeitamos a sua autoridade, rejeitamos a sua glória e a sua majestade. Mas Deus nos deu vida. Mesmo assim, por causa da sua misericórdia, é o que o texto está dizendo aqui, Deus nos deu vida, e pela graça, a graça é dar algo de favor. Não posso e não preciso e não posso dar nada em troca. A graça de Deus é um favor imerecido. Eu não mereço, mas recebo, porque Deus, pelo seu amor, pelo grande amor com que nos amou, então enviou Cristo Jesus. Tá certo? Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, nós prontamente aceitamos a sua salvação. Talvez não tão prontamente assim, mas a gente aceitou e quis a salvação que vinha de Deus, por reconhecer e se arrepender dessa situação de rebelião contra o nosso Deus. Em algum momento, cada um de nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui para os Efésios é que Deus nos deu vida, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, né? E nós andávamos segundo o curso desse mundo. O mundo continua em guerra. Quem não recebeu Jesus ainda está em guerra com o Deus Criador, que anda segundo o príncipe. Esse texto diz que o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua
sobre os filhos da desobediência, Ele ainda atua sobre os filhos da desobediência. E nós andávamos também segundo a inclinação da nossa carne. Então vamos entender bem certo uma coisa: não é o diabo que é culpado de tudo, ele é culpado e responderá dentro da sua competência. Mas você também anda segundo a inclinação da sua carne, e eu também. E nós andamos conforme o mundo também. Mas o que está dizendo aqui é que Deus deu vitória juntamente com Cristo. A vitória foi conquistada na cruz. A morte de Jesus, que já era prevista pela eternidade passada, antes da criação de todas as coisas, já era prevista, ele já havia morrido, porque quando Deus emite um decreto da morte do Filho para a salvação dos seres humanos, esse decreto é irrevogável. Não tem poder no universo que revogue uma palavra emitida de Deus. Glória a Deus por causa disso, porque hoje nós podemos ter salvação, porque lá na eternidade passada, na sua onisciência, na sua presciência, ele já sabia que Adão e Eva falhariam, iam pecar, e toda a descendência por natureza, porque cada um é gerado segundo a sua espécie, e nós somos filhos de Adão. Não é só o povo de Israel que é filho de Adão. Então Deus não é o Deus de Israel, nós não temos um Deus tribal, nós temos um Deus de todo o universo. Ele é Senhor de todas as coisas, autor de toda a vida. Por isso a honra e a glória é devida a Ele, por todo ser humano, sem exceção. Quem não pegar esse bonde, vamos dizer assim, está condenado, não tem salvação, porque não tem nenhum outro nome pelo qual importa que a gente seja salvo. Você entende isso? Só Jesus. Por isso ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então agora nós estamos dentro de um contexto em que nós temos paz com Deus, né? Romanos, nós temos paz com Deus, mas o mundo, o diabo continua em guerra com Deus, e mais a nossa carne também. Esse texto está falando de alguma coisa para dar consciência que nós estamos dentro de um contexto de guerra. Nós saímos do império das trevas e fomos introduzidos no reino do Filho do seu amor, levados por Jesus ao reino do Filho. Então nós estamos agora num outro reino, né? E nós estamos em guerra, e nas fronteiras a coisa aperta. Em algum momento da nossa vida a coisa aperta. Mesmo nós que pertencemos ao reino, hoje estamos em conflito. E esse texto está falando exatamente sobre isso. E eu queria fazer um parênteses. Os Estados Unidos da América, na década de 60, a maior potência bélica do nosso planeta, eu nem sei se dá para a gente falar assim, na realidade existem várias, né, potências que poderiam destruir o mundo, né? Tem armas, os Estados Unidos poderiam destruir 30 vezes o planeta Terra, de tanta arma nuclear que ele tem. A Rússia pode destruir só 10 vezes, mas só precisa de uma. Para destruir o planeta inteiro, só precisa de uma potência, né? Só uma vez é suficiente. Mas os Estados Unidos, uma maior potência bélica, entra em conflito com um paizinho da Ásia, Vietnã. Paizinho, vai ser engolido, não tem nenhuma chance, né? Vietnã é um pequeno país, não é nem o Japão e nem é a China, não é a maior potência asiática, é apenas o Vietnã. No entanto, eles perderam a guerra para aquele país. Pasme você. Perderam. Não, eles perderam porque... Não. Taticamente, eles perderam em todos os sentidos. Os Estados Unidos perderam a guerra para o Vietnã. Sabe por quê? Por um problema fácil, simples. Eles nem imaginavam o que eles iam encontrar ali. Eles não tinham ideia do que eles iam encontrar ali. Um país como o nosso, né? Um país tropical, né, com muitas, né, e com uma estratégia de guerra nunca antes apresentada. Os Estados Unidos entram com todo aquele poderio militar, e a saída deles, até algum tempo atrás a gente não sabia, mas de uns anos para cá, eu acredito que uns 10 anos atrás para cá, falaram, divulgaram isso na TV, e nós vimos a saída
do exército americano de dentro da capital do Vietnã. Como é que foi isso? Foi vergonhoso. Você já viu o cachorro saindo com o rabo no meio das pernas? Foi exatamente assim, porque o líder dos Vietcongs, o líder dos vietnamitas, do Exército Vermelho lá, marcou uma data: vamos invadir a capital. E sabe o que é que nós tínhamos ali na capital? Todo o exército americano, soldados, oficiais, políticos, redes de televisão, e eles iam invadir e eles tinham força para isso. E eles iam detonar os Estados Unidos ali dentro da capital, eles iam expulsar, e expulsaram, porque aí começou uma grande retirada das forças americanas de dentro. Então navios de guerra parados na barra, assim como a gente aqui vê, né? Os navios parados e a retirada, e foi vergonhosa, porque a saída foi corrida. Por quê? Porque o dia não era suficiente para a gente conseguir tirar todo mundo daqui. Então teve helicóptero batendo com helicóptero no meio do mar e caindo para dentro, morrendo, perdendo vidas. Foi bem assim, de desespero em retirar o exército, só por causa de uma coisa, eles não conheciam o seu inimigo. Eu sou oficial do exército da reserva, sou tenente do exército, da arma de infantaria, já tive no exército como tenente, como oficial do exército, e uma coisa que a gente aprende lá: eu tenho que conhecer o meu inimigo, com quem eu estou lutando, qual o poder dele, o que ele faz, qual a estratégia dele. Os Estados Unidos não sabiam nada disso. Entrou lá, quando eles entraram agora no deserto lá contra o Iraque, eles foram bem instruídos, sentaram com as forças israelenses que vivem combatendo e aprenderam a lutar no deserto. Eles aprenderam a lição. Então isso não é brincadeira, tá? Nós precisamos conhecer com quem nós estamos lutando, e o que Paulo está fazendo aqui é falar exatamente disso. Nós estamos em conflito, tá certo? Estamos em conflito. Essa coisa de você conhecer o inimigo é amplamente ensinada nas Forças Armadas. O Exército dos Estados Unidos também sabe disso, mas eles não conheciam o inimigo e se enfiaram lá dentro do Vietnã, né? E assim foi. Então, não conhecendo estratégia, não conhecendo qual é o poderio militar deles, isso é amplamente, mas de milênio, gente. Sun Tzu lá, a arte da guerra, esse general chinês de 600 anos antes de Cristo, já escreveu sobre isso. Você tem que saber, você tem que conhecer com quem você está lutando. Então, 600 anos antes de Cristo, a Bíblia também fala aqui, na época de Cristo, que nós estamos em guerra. Quando nós passamos por lá de cá, o conflito do diabo é com o nosso Deus, e das pessoas é com o nosso Deus, mas então nós entramos no meio, vamos levar por cada. Então Deus já alerta através dos apóstolos que um desses nossos inimigos é o mundo. Um é o mundo, o outro a carne e o outro o diabo. 3 inimigos. 3. O conflito do cristão é tríplice: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a palavra grega usada para traduzir para mundo é cosmos. Mas aí a gente vai ter que tratar, está vendo uma contradição, mas diz que Deus amou o mundo. Mas aqui, a palavra traduzida por cosmos está se referindo a uma ordem, um arranjo que existe no mundo visível. Essa mesma palavra, ela é usada, por exemplo, para a gente ter uma ideia, ela é usada naquele texto de Pedro: não seja o adorno das esposas o que é aparente, o que é externo, o que é exterior, mas o interior. Essa palavra foi traduzida por adorno, é cosmos, é cosmel, é daí que vem a palavra cosmético. Cosmético, vem dessa palavra, exatamente isso. Ela é usada em algumas variações. O verbo cosmel tem o sentido de colocar em ordem, pôr em ordem o mundo, o caos que está o nosso mundo, o caos que o pecado introduzido realizou na vida humana. Então, pôr em ordem essa coisa, tá certo? Então, o mundo aí que o apóstolo nos diz que é nosso inimigo, porque nós andávamos segundo
lá no início do texto, segundo o curso deste mundo, o curso de um mundo que não está em ordem, que está em desordem. Isso aí nos conduz, nos induz, porque quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a andar na contramão. Você já percebeu isso? Está todo mundo fazendo numa direção, mas eu estou indo em outra. Peraí, eu sou o único certo? Nesse caso é o único certo, está certo? É o único certo. E é isso mesmo. Por quê? Porque andar segundo o curso do mundo é mais fácil. Nadar contra a correnteza dá trabalho. Não quero saber de nadar contra a correnteza, então eu vou pela correnteza. Vai todo mundo por aqui, eu vou também, e está tudo certo. Os filósofos gregos já usavam essa palavra, e quando eles falavam de cosmos, eles estavam falando de toda a criação visível, o mundo físico palpável. Esse é o cosmos. E esse cosmos, tá, na Bíblia, é trazido como uma ideia de uma esfera de conflito, de desordem, de rebelião, um sistema de valores. Quando você vê mundo aqui, é um sistema de valores em oposição a Deus, um sistema de valores em oposição a Deus. E aqui em Pedro, segundo Pedro 2,20, está falando que o príncipe desse mundo é Satanás. E nesse texto também está falando isso, segundo o curso, andava no segundo curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. A palavra usada aqui para Satanás, para o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse mundo está em desordem debaixo do comando de um ser, Satanás. E ele é que rege esse sistema contra Deus. Coloca toda a humanidade contra Deus, toda a criação contra Deus. Os seus ideais e entretenimentos se tornam seduções para o cristão. Mas a gente tem que tomar cuidado de começar a achar que então eu não posso ver televisão, eu não posso assistir um jogo de futebol, eu não posso. Tem que tomar cuidado, é nessa fronteira que a coisa fica complicada. Por isso nós precisamos saber quem é o nosso inimigo e o que ele nos induz a fazer, que é desagrado ao nosso Deus. Tá certo? O primeiro inimigo, então, o mundo. É nessa linha de fronteira, em definir o que é e o que não é que a coisa pega, a gente fica com dificuldade. Aí se apega à lei, começa a criar leis para se resguardar, para se segurar, e não consegue discernir o princípio da lei. E a gente começa, não, mulher usar saia e tal, e começa a inventar leis que não estão nas Escrituras. Por isso que nós precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos saber de fato o que é, de fato, o que a gente tem que se preocupar em relação ao mundo e às suas obras. Qual é a linha de separação das coisas de Deus e das coisas do cosmos? Quanto ao mundo, nós temos como vencer, né? O apóstolo João, lá em 1 João 5,4, se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai ver ele falando assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Opa! Não tem regra, não tem uma lei assim que, você não faça isso, não faça isso. Não tem, é um princípio. Confia em Deus. Nossa fé vence o sistema do mundo. Creia em Deus, confie em Deus. Deus na sua palavra. Segundo, é carne. A carne. Churrasco, não, churrasquinho pode. A gente vai pensar que não pode comer churrasco, pode. A palavra grega usada aqui no original
a palavra, a língua grega que estava na época de Jesus, é o koiné, era um grego simplificado, um grego criado pelos helenistas para difundir no Império Grego. Imediatamente antes da ascensão do Império Romano, o Império Grego foi amplamente difundido. Eles impunham com cidades-estados, eles impunham a sua cultura, eles impunham a sua língua, por exemplo, e era a língua mais falada no mundo. Inclusive tinha lugares dentro de Roma, já no período que o Império Romano dominava, tinha lugares dentro de Roma que só se falava koiné, só se falava o grego popular, só se falava aquela língua grega. Nessa língua, a palavra que cita se refere a uma inclinação humana para o pecado, se refere a uma natureza carnal, porque nós somos filhos de Adão. Adão pecou e nós fomos nascendo segundo a sua espécie, segundo a sua natureza, homem pecador. Nós fomos nascendo segundo a obediência à lei de Deus, fomos nascendo pecadores, e essa natureza nos leva a praticar o mal, a praticar o pecado. Então, essa inclinação é que é a carne. Mas aí você fala, não, mas está falando de moralidade, pecados da área sexual. Não, isso também, mas não é só isso. Está falando, por exemplo, do ódio, da falta de perdão, está falando do egoísmo, está falando do egocentrismo, está falando de todos esses pecados do corpo e da alma, da nossa mente, em que nós desejamos mais. E aí você vai incluir outros, glutonarias e bebedices, tudo que você faz sem controle. Por quê? Porque a carne é essa coisa da nossa inclinação. A gente quer e quer mais. Não basta roubar alguns bilhões, eu preciso de 100 bilhões. Então os camaradas estão lá no poder e eles roubam 100 bilhões, porque 1 bilhão só não basta, é muito pouco, e vai assim sem fim, essas coisas. Então é disso que a carne, que a Bíblia fala, é disso que ela está falando, é dessa inclinação ao extremo. Não existe educação formal que resolve isso, não existe educação formal, não existe cultura intelectual que mude isso, que está dentro do nosso ser, dominando a nossa vida. Não existe moralidade, religiosidade, legalidade, legalismo, não resolve isso. Só Jesus. Não é má conduta, mas é o seu nascimento, é algo que vem com o nascer. Você vê uma criança desobedecendo ao pai e mãe, já vem na natureza do homem, tem a ver com esse pecado de Adão. Obras da carne, é fácil, a gente pega o texto de Gálatas e a gente vai ver quais são as obras da carne. Não está se referindo somente à moralidade, né? Lá em 5,19, Gálatas 5,19 fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, conforme eu já falei, que não vão entrar no reino dos céus os que tais coisas praticam. Então, é isso, obras da carne. Então está se referindo à moralidade, está se referindo à adoração, pecados da adoração, de adorarmos praticarmos a idolatria, adorarmos ídolos, né? Do futebol, da música, do cinema, e a gente passa a praticar idolatria, o dinheiro, o mamon, eu quero ser milionário, eu quero ser rico, né? E várias práticas, e também as de relacionamentos, onde nós não perdoamos, onde nós praticamos a inveja, e assim vai. O ódio, nós matamos quando praticamos o ódio, por princípio bíblico. Então, lá em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo nos dá o caminho para enfrentarmos esse conflito com a nossa carne. Então nós estamos falando primeiro de um inimigo que é externo, o mundo, o seu sistema em oposição a Deus.
E depois a gente começa a falar de um mundo interno, é eu comigo mesmo. Eu estou em guerra comigo mesmo. Eu estou em guerra com o meu próximo, estou em guerra comigo mesmo, por conta dessa minha postura em relação a Deus. E aí ele fala, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5,16, ele fala o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, praticar as obras do Espírito de Deus, aquelas que Ele pratica, que Ele quer que você pratique, e jamais ceder à corrupção, à inclinação da nossa carne. Como é que é esse negócio? O missionário perguntou para o índio: como é que você entende essa coisa do cristianismo, o velho homem, o novo homem? Como é que você entende esse negócio? O índio falou assim: é simples. Ele falou: é como dois cachorros ferozes brigando. Ah, é? E o missionário pergunta para ele: quem é que ganha? Ganha aquele que o índio alimentar mais. Exatamente isso. Pegou o fio da meada. Quem você vai alimentar mais, o espírito ou a sua carne? Quem você mais alimentar vai vencer essa batalha. Presta atenção, você em última instância está responsável por essa derrota ou vitória nessa guerra com a sua própria carne. E aí vem o terceiro ponto de conflito para o cristão: o diabo. O diabo, a palavra que vem do grego é diabolos, que significa acusador. Ele também é conhecido por Satanás, palavra hebraica para adversário. O adversário de Deus, né? O adversário de Deus. Se nós passamos por reino de Deus, é seu também. Ele é acusador seu também. Então, olha lá, os pecados da carne, do mundo, que eu endossar, já tenho um acusador para trabalhar contra mim, né? Agora, diferente desses outros, a carne e o mundo, Satanás é uma persona. Ele não é algo, não é um sistema que todo mundo faz. Ele não é também o nosso interior querendo praticar o mal. Ele é uma persona, ele tem vontade própria e é uma pessoa, ele é uma criatura. Ele foi criado por Deus. Então Deus criou Satanás, Deus criou o mal. Não, Deus criou Lúcifer criou Satanás. Deus não criou o mal, nem pode ver o mal. Só que esse aí se estabeleceu como o líder do cosmos, o príncipe do cosmos. E ele, então, em oposição a Deus, agora também está na nossa oposição. Ele conta com um exército de anjos caído. A Bíblia fala em Apocalipse que ele levou a terça parte do céu, das estrelas do céu. A terça parte dos anjos estão com eles, os demônios, aquela legião que estava naquele homem gadareno, né? E tantos outros. E Jesus está no centro da nossa salvação, né? E nós estamos no centro desse conflito, onde o diabo fala assim: é o seguinte, você não é de Deus, eu vou esfregar, porque com ele eu não posso, eu vou esfregar sua cara no chão. E você não lhe conhece as armadilhas, não lhe conhece as estratégias, e vai cedendo território para o inimigo. Então, ele quer levá-lo a destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. Então não pega leve. E deixa eu falar uma coisa para você: nós ainda estamos em conflito e vamos estar até o fim dos nossos dias. Não baixe a guarda, não baixe a guarda. Presta atenção: o mundo, a carne e o diabo. Presta atenção nisso, muito importante. O apóstolo Tiago nos dá um caminho, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, e ele
fugirá de vós. Opa, ele vai sair correndo. O fugirá aí é aquele assim que sai correndo. Você já viu esse filme? O cara correndo da polícia, aquele sai correndo no meio das pessoas, desesperado. É assim que a palavra está dizendo aqui: ele fugirá loucamente de vocês. Então presta atenção que tem caminho na palavra para qualquer oposição que nós enfrentemos. Deus é bom, e Ele é bom porque Ele nomeia esses apóstolos, e porque Ele nos induz e nos ensina a seguir a doutrina apostólica, a doutrina colocada no Novo Testamento. Foram os apóstolos. Eles não existem mais, viu gente? Qualquer outro que está aí é falso mestre, ok? Por quê? Porque eles foram nomeados por Deus, por Jesus, pessoalmente como apóstolo. Eles foram nomeados por Cristo. Eles andaram com Cristo, viram Jesus e foram nomeados por Ele. Acabou, meu irmão, não tem mais. Porque esses homens iriam escrever a doutrina para a igreja. Nenhum mais se levanta. O que temos agora são presbíteros, pastores são presbíteros. A Bíblia está falando na igreja, são presbíteros, ok? O que temos agora são os líderes das igrejas locais, liderança de igreja local. Então, essa doutrina, esse ensino que esses homens trouxeram, glória ao Senhor. Porque quando for com o mundo, o apóstolo João se manifesta. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Para cá entra o apóstolo Paulo, e aquele que é fora de tempo, ele é o menor dos apóstolos, porque ele chegou depois, ele não andou com Jesus, mas Jesus o nomeou apóstolo aos gentios. Para cá o apóstolo nos dá um caminho macetoso aí: andai no Espírito e jamais satisfareis essa sua inclinação de fazer o mal. Não cede para isso. Eu sei, eu também tenho esse problema, você também. Quando você tem vontade de agir errado, puxa o freio de mão. Muitas vezes a gente não consegue. Nós podemos confessar o pecado, mas presta atenção nisso: jamais satisfareis a concupiscência da carne. E para o diabo entra o apóstolo Tiago, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? É por aí o caminho, nesse conflito que nós vamos conduzir não somente hoje, mas por toda a nossa vida. Todos os nossos dias nós vamos estar em guerra. E a vitória foi narrada no passado. Ele vos deu vida, estando vocês mortos em vossos delitos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo morre na cruz, Ele nos dá a vitória. E nós morremos juntamente com Ele. Lá no passado, Ele nos deu vida. Essa vida está lá no passado, pela morte de Jesus, para nós no passado. Na eternidade passada também, Ele nos deu. A vitória é nossa. Não importa o conflito, o mundo, a carne, o diabo, a vitória é nossa. Pão e glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.